Hoje é um culto especial, nós temos convidados especiais. Eu gostaria de chamar o pastor Evaldo, que vai estar trazendo a mensagem, e a Astrid também. Eles são os missionários que estão na República Dominicana, né? A princípio Haiti e República Dominicana, vocês vão entender esses dois países, e é um privilégio, né? Às vezes nós conhecemos pelos vídeos, né, por informações, mas hoje eles estão presentes aqui, então isso é maravilhoso, e que o Senhor possa estar conduzindo. Buenos dias a todos. Bom dia a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Ya extrañábamos mucho estar aquí con ustedes. Já sentimos a falta de vocês. Pero queríamos el privilegio de tener un rato con ustedes hoy. Queríamos ter um tempinho com vocês hoje. Não tem ratinho nenhum aí não, gente. É tranquilo. A última vez que estivemos aqui, cumprimentamos vocês em crioulo haitiano. Isso foi 2018, provavelmente. Espanhol, porque temos a bênção de ter a nossa maestra aqui com nós outros. Clara tem sido uma bênção para nós, desde antes de irmos para a República Dominicana, todas as semanas dando aula de espanhol para nós, puxando a orelha quando precisava, e olha que precisou bastante. Mas estamos muito gratos de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Haiti e na República Dominicana agora também. Muito obrigada. É realmente uma alegria poder estar aqui com a igreja. Muitos já nos conhecem, né? Mas alguns são novos também. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação, um pouquinho da nossa história para vocês entenderem, né? Quando nós éramos recém-casados, isso foi anteontem, né, 37 anos atrás, né, quase 37, nós queríamos muito ser missionários na África, né, e tínhamos esse desejo. E aí nós fomos falar com a nossa liderança na época, eles falaram que era extraordinário esse desejo, mas que nós deveríamos primeiro ter uma pequena experiência como pastores no Brasil. E essa pequena experiência durou 25 anos. Né? Fomos pastores por 25 anos no Brasil. Duas razões foram bastante fortes, né? Uma que no segundo ano do nosso casamento veio a primeira filha, no outro ano veio a segunda, e no outro ano veio a terceira. Né? E depois parou. Né? 3 filhas, tínhamos então 3 filhas pequenas, entendemos que não era a época de ir para a África, e também a necessidade de pastores era muito grande nessa época no Brasil. Mas nós oramos e dissemos, Senhor, quando nossas filhas crescerem e elas não precisarem mais tanto fisicamente de nós, então nós vamos para a África. Essa foi a nossa oração que nós fizemos. Em 2010, então, aconteceu o terremoto no Haiti, onde o Haiti se tornou conhecido ao mundo, né? 2 meses depois, eu estava lá com um grupo, e nesse tempo o Senhor falou, a África de vocês é aqui. Quando eu voltei, falei para a Astrid, e ela falou que estava com problema de geografia, porque o Haiti não é África, mas eu falei, sim, o Haiti é uma África, e foi o que o Senhor falou. Né? E daí, em 2012, ela foi comigo para lá de novo, numa viagem missionária, para ter certeza de que Deus não estava nos chamando. Né? E Deus confirmou o chamado para ela. Em 2013 nós fomos, literalmente de Malicuia, porque a gente toma chimarrão, então levamos nosso chimarrão para lá também. Né? E estamos, então, faz agora 11 anos que estamos no campo missionário, praticamente 8 anos no Haiti e os últimos 3 anos na República Dominicana. Né? Continuamos trabalhando na República Dominicana com haitianos e dominicanos, e depois a Astrid vai contar um pouquinho mais a esse respeito. Né? Eu quero ter aqui um tempo rápido, né, falando a respeito disso aqui que vocês estão estudando, né, aos domingos, e tive, então, o privilégio de compartilhar algumas coisas a respeito dessa evidência de vida eterna. É o tema que vocês estão estudando, né, e realmente a carta de 1 João é uma carta extraordinária. E vamos ver hoje um pouquinho, então, a prática da justiça. Eu sei que vocês já viram algumas outras evidências, né? E vamos ver hoje, então, essa evidência de vida eterna, a prática da justiça. Né? O estudo, então, trata de evidências e não de condição para a salvação. Não é sendo justos que nós somos salvos. Não é isso. Né? A salvação é inteiramente
pela graça, de graça por aquilo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos, né? Mas a justiça é uma evidência do nosso caminhar com Cristo, da nova vida, né? É uma evidência, então, de vida eterna, da salvação. Em Mateus capítulo 7, Jesus nos diz assim que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos, e frutos sempre têm o sentido de resultados, né? Então, e depois em João capítulo 15, quando fala da videira verdadeira, lá Jesus também diz que ele trabalha em nós, né? Ele vai podando, vai cortando para nos deixar, então, da forma como devemos estar vivendo. Então, Deus trabalha em nós. O cristão, ele é conhecido por sua vida, né? E a sua fé precisa ser evidenciada em seus atos, em sua vida, né? Quando alguém chega a Cristo, né, ele chega pela fé, crendo em Cristo, que Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, mas a sua vida muda, a sua vida transforma, e ela precisa, né, ter essa transformação. Então, essa transformação vai acontecendo na vida do novo crente. E como é bonito ver isso, né? Como é bonito ver isso quando nós percebemos na nossa vida quanta coisa já foi transformada e quanta coisa precisa ser transformada ainda, mas quando vemos isso também na vida dos outros. Essa semana recebemos em casa o meu cunhado e minha cunhada, né? E eu lembro dele, tudo que eu vou falar aqui eu já falei para ele, então não tem nada de novo, né? Mas quando nós nos casamos, eles são mais velhos que nós. Então, esse meu cunhado, ele era avarento, arrogante, egoísta, né? E um monte de outras coisas. Ele era assim, né? Como? De não qualidades boas, né? Mas ele recebeu a Cristo. Ele recebeu a Cristo alguns anos atrás. Muita coisa precisa ainda acontecer na vida dele, né? Mas agora é uma pessoa amorosa, altruísta, generoso, né? Você percebe claramente que houve transformações, né? Que houve transformações. Então, quando Cristo entra numa vida, essas transformações vão acontecendo, né? Vamos ver, então, a prática da justiça. Temos dois textos bíblicos, né? 1 João 2,29 diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pode ir colocando para frente. Agora, 1 João 3, 7 a 10 diz: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Continua. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Continua. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Isso, né? Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. É muito interessante nesses dois textos bíblicos a ênfase no termo prática. Se você olhar esses dois textos, né, são ali acho que 5 versículos, você vai ver que 5 vezes se repete a palavra prática ou pratica. 3 vezes está falando da prática da justiça e 2 vezes está dizendo que não devemos viver na prática do pecado, né? Se colocando, então, um como oposição ao outro. Então, está falando da prática da justiça. É interessante observarmos que não está falando do discurso da justiça. Discurso da justiça nós ouvimos muito. Estamos cansados, né, de discurso de justiça. Queridos, basta hoje olharmos para a catástrofe do Rio Grande do Sul, né? O que está acontecendo lá, o que aconteceu nesses dias, e percebemos claramente a diferença entre discurso de justiça e prática de justiça, né? Quem realmente está fazendo, temos ouvido pessoas de lá, quem está fazendo diferença e fez diferença nesses primeiros dias, foi a Igreja de Jesus. Foi a igreja que se mobilizou, né, ajudando, enviando pessoas, enviando recursos. Houve muito discurso de justiça,
mas prática de justiça, queridos, né? Bem menos. E quem fez a grande diferença são as igrejas, aquelas que não têm meio, aquelas que não têm acesso aos grandes meios de comunicação, né? Estão fazendo a diferença, a prática da justiça. Domingo passado estivemos numa igreja, né? Não era uma igreja grande, uma igreja média, pequena, e eles estavam falando que estavam já enviando o 3º caminhão de doações, né? Arrecadando entre amigos e pessoas e enviando a 3ª carreta cheia de coisas para lá, né? Então, é bonito de ver isso, queridos, né? E temos visto pessoas, né? Então, temos visto prática da justiça. Há muito discurso de justiça, porém, muito discurso que não vem acompanhado da prática, né? Especialmente no ano eleitoral, a gente tem ouvido muita coisa, né, nesse contexto de catástrofe, mas prática de justiça é uma outra coisa. Justiça, a palavra justiça aparece na Bíblia pelo menos 558 vezes, né? Pelo menos, né? 558 vezes. Então, vemos a sua importância, né? Deus é justo. Esse texto aqui diz que Deus é justo. Deus é um Deus de justiça. Em Romanos 14, 17, diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O contexto de Romanos 14 era a discussão do que pode, que não pode comer isso, não pode e tal. E Paulo diz: o reino de Deus não é comida e bebida, né? Tem coisas muito maiores. Ele diz: o reino de Deus, então, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em alguns meios cristãos, a justiça é chamada de um sinal do reino de Deus, né? As sinalizações do reino de Deus, e justiça é um desses sinais do reino de Deus, não o mero discurso. Em Mateus 5,6, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Fome e sede, não está se falando de justiça própria. Às vezes, eu quero justiça, mas às vezes está se falando de justiça própria. Não está se falando disso. Não está se falando de vingança. Muitas vezes a vingança pode vir, né, ali camuflada, né, de justiça. Mas se está falando de um desejo real de justiça, de uma vida mais justa, de uma sociedade mais justa, de um mundo mais justo. Então, a prática da justiça. Na Bíblia, queridos, a justiça tem 3 facetas. É a justiça espiritual, a justiça moral e a justiça social, né? E as 3, elas estão assim, muito juntas. Não é que eu vou escolher, eu quero essa aqui. Não, né? São 3 facetas da justiça: justiça espiritual, justiça moral e justiça social. Justiça espiritual, queridos, né? Só falando aqui rapidinho, é o que Romanos, por exemplo, nos explica em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, diante de Deus, nós somos justos. Somos justos, fomos declarados justos, tendo sido, pois, justificados. A nossa situação, antes de Cristo, era uma situação de condenados. Essa era a nossa situação. Mas nós fomos justificados por Cristo Jesus. Então, Deus, quando olha para nós, Ele nos vê como justos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus. Nossa posição, né, é de justos. Por isso nós podemos, queridos, entrar na presença de Deus, por isso nós podemos ter esperança, por isso nós podemos ter vida eterna, por isso nós podemos participar da glória de Deus. E uma vez que nós somos justos, nós somos chamados a viver em justiça. Isso é muito interessante na Bíblia, né? Nós somos declarados algo e nós somos chamados a viver de acordo com aquilo que nós somos, né? E com relação à justiça é assim. É como com o princípio de santidade também. A Bíblia diz que nós somos santos, mas nós somos chamados a viver em santidade. A nós vivermos de acordo com a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, nós somos justos diante de Deus por aquilo que Jesus fez por nós, mas nós somos chamados a viver em justiça. Então, o que nós podemos dizer é a justiça espiritual. Há também a justiça moral,
que é a forma como nós vivemos. Uma vida correta. Nós somos chamados a viver uma vida reta, a vivermos uma vida correta, a vivermos uma vida justa, né? E aí nós podemos fazer uma lista, né? É viver uma vida sem mentira, sem engano, sem fraude, trabalhando, né? E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia diz que quem não quiser trabalhar, que também não coma. A Bíblia diz isso, né? E hoje você fala muito da geração nem, né? Nem quer trabalhar, nem quer estudar, nem quer isso, nem aquilo, né? Mas não é um privilégio só dessa geração, né? Já tinha aquilo também, né? Os nem, não queriam isso, nem aquilo, nem aquilo. E Paulo diz, quem não quiser trabalhar, que também não coma, né? Efésios 4, 28 diz, né? O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, fazendo o bem com as próprias mãos, para que tenha o que repartir, né, com quem estiver em necessidade. Então, está se falando de viver uma vida justa, de nós vivermos uma vida correta, né? Então, é viver uma vida bonita, viver uma vida correta, né? Trabalhando, né? Vamos pensar nesse sentido, trabalhando para o nosso sustento, mas também tendo como poder ajudar outras pessoas. É o que o texto está dizendo. E a Bíblia fala também da justiça social. E eu quero dizer, queridos, começar dizendo aqui que, quando nós falamos em justiça social, isso não é privilégio de nenhum partido político, né? Não é desse lado nem desse lado. Nós somos o que a Bíblia fala. Viver uma vida em prol dos outros. Olhar para além de si mesmo, né? Olhar para o outro e lutar por ele. E nós vamos ter na Bíblia inúmeras referências, exemplos de pessoas, né, que lutaram por uma justiça social, né? Se nós olharmos para Moisés, quanto Moisés se recusou, né, e disse, não, Deus, eu não. E Deus está dizendo, Moisés, eu quero você para libertar aquele povo, né? Ele se recusou, mas ele foi, né, e lutou, então, por justiça social. Se nós olharmos para Neemias, que quando houve o que estava acontecendo com seus irmãos, o texto diz que ele ficou 3 meses orando, clamando, intercedendo a Deus e confessando pecado. E daí se dispõe e diz, Senhor, eu vou para lá, para mudar a situação. E temos Amós, depois temos no Novo Testamento, temos Dorcas, né? Temos a instituição dos diáconos, temos Jesus, contando a história do bom samaritano e a sua vida, e tantas outras coisas. Nós vivemos, queridos, num mundo mau, num mundo injusto, e nós somos chamados também para lutar pela justiça. Cada um com os recursos que Deus lhe deu. Se o teu recurso é influência, usa a influência. Se o teu recurso são recursos financeiros, usa os recursos financeiros. Se são dons, se são talentos, usa isso. Não só para você, mas em prol dos outros, por aqueles que não têm voz, por aqueles que não têm palavra, por aqueles que não têm direito, por aqueles que... E a lista é enorme, queridos, né? De quantas pessoas estão diante de nós que precisam de ajuda. Então, justiça, né? Como uma evidência de vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e possamos viver essa justiça, entendendo, queridos, que somos justos diante de Deus, por aquilo que Jesus fez. Somos chamados a viver uma vida justa, uma vida correta, uma vida bonita, uma vida que glorifica a Deus, mas somos chamados também para olhar para além de nós, para aqueles que vivem as injustiças, e nós lutarmos por eles também. Hoje, queridos, estamos trabalhando na República Dominicana, estamos trabalhando em uma comunidade bastante carente na República Dominicana. Esse lugar chama-se Bem-vindo, que é bem-vindo, né? E temos sido bem-vindos nesse lugar. É uma comunidade mista de dominicanos e haitianos, porém a maioria são de haitianos, um lugar de muitas necessidades, perigoso, né? Hoje, porém, esse lugar já está bem melhor do que há 20 anos atrás. Nós trabalhamos nessa comunidade, especialmente nesse lugar, em outros também, mas trabalhamos nessa comunidade uma fundação que ajuda crianças e suas famílias, e também há uma igreja em formação.
né? Há 17 anos atrás, Verônica, né? Ok, está ali. Depois você vai falar um pouquinho mais, né? Verônica, uma dominicana, uma engenheira, ela conheceu esse lugar. Ela tinha feito um negócio e recebeu uma casa nesse lugar, né? E ela foi lá conhecer esse lugar. A maioria dos dominicanos não conhece esses lugares, né? Sabe que existem, né, esses recantos, mas não entram lá, né? Ela foi conhecer esse lugar. E ela ficou impressionada, vendo aquelas crianças o dia inteiro andando pelas ruas, né, sem ir para a escola, né, sem comer, talvez de noite iam comer alguma coisa quando chegasse em casa. E ela começou a orar a Deus, né, Senhor, faça alguma coisa, essas crianças precisam ir para a escola. Senhor, essas crianças precisam comer. Senhor, dá comida para essas crianças. Sabe o que o Senhor respondeu para ela? Dê você de comer. Dá-lhe de comer. É a expressão em espanhol. Dê você de comer, né? Como naquela história da multiplicação dos pães. Jesus olhou para os discípulos e disse, eles não precisam ir embora, deem vocês de comer alguma coisa para eles. E ela ficou apavorada. Ela ficou apavorada. E ela começou a dizer, Senhor, mas e se eu começo e não posso continuar? E se isso? E se aquilo? E se eu fracassar? E ela foi procurar, então, um pastor, amigo nosso lá, pastor Félix, e ela contou essa história, né? E disse, eu tenho certeza que Deus falou isso comigo, mas eu estou com medo, né? E se eu fracassar? E se eu não puder continuar? E aí o pastor Félix disse para ela, Verônica, se você tem certeza de que Deus está te chamando, de que é isso que Deus está te dizendo, e se você fracassar, você vai ser a primeira pessoa que Deus chamou e abandonou. Você vai ser a primeira pessoa que Deus chamou e abandonou. E ela já está há 17 anos, né, cuidando daquelas crianças, todos os dias, né, dando um almoço lá para 250 crianças, né, e mais bolsa de estudo e mais outras coisas, né, e Deus tem nos dado o privilégio de trabalharmos junto com Verônica nesse projeto, né, e temos sido extremamente abençoados com isso. E é nesse lugar que nós temos tido as portas abertas para vários ministérios. É muito interessante que a gente, como estrangeiro, quando vai para um lugar, você precisa ter uma base, um lugar de confiança, um lugar onde você pode expandir os seus ministérios. E nós tivemos o privilégio de estar nesse lugar, onde nós temos plena liberdade para trazer grupos, dar treinamentos, para fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, trabalhar com o povo haitiano. Existe um amor muito grande pelo povo haitiano ali na região, especialmente que há uma concentração muito grande de haitianos e descendentes de haitianos ali, e a gente tem tido o privilégio de trabalhar ali. Mas talvez alguns de vocês ainda não saibam onde é a República Dominicana. Então, deixa eu passar rapidinho aqui. Bem ali no meio tem um círculozinho, onde vocês podem localizar a ilha, que fica onde fica o Haiti e a República Dominicana. Aquele ladinho amarelo ali é a República Dominicana, onde nós estamos atualmente, e o outro lado, não sei se dá para ver muito bem ali, é o lado do Haiti. A ilha é dividida nesses dois países somente. Deixa eu avançar um pouquinho. Em 2019, nós tivemos que ter uma saída de emergência do Haiti. A situação estava muito complicada. Eu sei que vocês têm ouvido agora, recentemente, inclusive, do assassinato de missionários que houve há 3 ou 4 semanas atrás, mais ou menos. Mas, na época que nós estávamos lá, em 2019, a situação já estava bem complicada, né? Havia uma gangue na cidade que estava realmente atacando estrangeiros e sequestrando, fazendo horrores na época. E as pessoas que trabalhavam conosco, os haitianos que trabalhavam conosco, já estavam correndo muito risco ao vir à nossa casa. Porque quando as pessoas percebiam que haitianos estavam indo na casa de estrangeiros, podiam achar que eles estavam recebendo dinheiro. Então, os filhos estavam sendo ameaçados de serem sequestrados também. E quando a gente percebeu que nós estávamos colocando a vida deles em perigo, de pessoas que estavam trabalhando conosco, nós conversamos com a nossa liderança aqui no Brasil e também a liderança da missão lá dos Estados Unidos, que é parceira no Haiti, também conversamos com eles e houve realmente o consenso que nós deveríamos sair do Haiti. E conseguimos uma passagem emergencial. Havia um irmão americano que estava alugando um aviãozinho pequeno para levar do sul do Haiti até a capital, até Porto Príncipe, onde saíam os voos internacionais.
E ele tinha à disposição 2 vagas ainda, 2 passagens, e a gente soube disso, e conversamos, e conseguimos essas passagens. E o piloto do avião falou para a gente o seguinte: vocês podem ir, mas assim, a bagagem que vocês podem levar são 500 pounds, que seriam 230 quilos. Eu disse, beleza, dá para levar uma boa mala cada um. Tá, mas só uma coisa, isso é com o peso de vocês também. Aí eu olhei para o Evaldo, é uma garrafinha de água e passaporte. Acabou. Então, a gente fechou a casa, fechou o carro e saímos, achando que talvez a gente voltaria em 3 meses. Mas, infelizmente, a situação se tornou cada vez pior, cada vez mais complicado. O Haiti continua em alerta de guerra, que é o mesmo alerta que tem lá em Israel, alerta 4. Então, não fomos autorizados e não há recomendação de nós passarmos. Infelizmente, a gente não tem como disfarçar que a gente não é estrangeiro. Quando a gente entra no Haiti, é muito evidente, né? A gente, como estrangeiro, é muito evidente. Então, não conseguimos voltar para o Haiti. Por outro lado, Deus tem nos enviado muitos haitianos com quem nós temos trabalhado e que a gente tem certeza que eles querem voltar para o seu país. Por isso que nós temos... essa foi uma estratégia aqui. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Por isso que... Depois eu volto para o paraíso. Vamos para cá primeiro. Por isso, nós temos continuado na República Dominicana os mesmos ministérios que nós já tínhamos no Haiti, especialmente o Ministério de Treinamento, porque a gente sabe que os irmãos eles têm no coração o desejo de voltar para o seu país, o desejo de voltar para a sua terra. Muitos deles estão espalhados por diversos países, inclusive no Brasil já houveram muito mais haitianos do que há hoje, mas muitos deles querem realmente voltar para o seu país. Então, o nosso desejo de continuar trabalhando na República Dominicana com os haitianos é prepará-los através de treinamento, através de discipulado, para que, quando eles voltem para o seu país, ou quando têm influência com o seu próprio povo, eles possam continuar sendo bênção aonde eles estão. Mas por que República Dominicana? Olha que bonito, gente. Isso aqui é República Dominicana. Aqueles resorts, assim... tudo incluso, coisa mais linda do mundo. Então, mas não é bem aqui que a gente trabalha nos bastidores. A gente trabalha em outro lugar. Essa aqui é uma comunidade chamada Mata Mosquito. Fica a apenas 4 ou 5 quilômetros daquela paisagem linda que vocês viram antes. Mas é uma comunidade muito grande de haitianos, com muitas necessidades. Nós exercemos ministério lá também, e atualmente estamos exercendo ministério na comunidade de Bienvenido. Tem lugares fantásticos na República Dominicana. É muito bonito. É um país muito bonito, com uma beleza natural, com as ilhas, é no coração do Caribe. Mas, para alimentar toda essa beleza, tem uma outra situação que está por trás. Outras coisas acabam sendo negligenciadas também. Então, tem muitas comunidades com muitas necessidades. Essa comunidade em Bienvenido tem muitas crianças numa situação bem complicada. E nós louvamos a Deus que nós temos tido a oportunidade de estar trabalhando lá também. Aqui nós realmente temos o desejo realmente de trabalhar com o discipulado, e tem sido assim extraordinário. A gente está trabalhando com as pessoas, e conforme você vai ganhando a confiança, as pessoas vão fazendo mais perguntas, e perguntas muito profundas, perguntas muito difíceis, muitas vezes, mas mostra o quanto as pessoas realmente estão crescendo na palavra e quanto elas querem crescer com a palavra, querem crescer com o Senhor. Esses são só alguns dos ministérios que a gente tem realizado lá, são os ministérios chefes daquilo que a gente tem realizado. Ministério que eu realmente amo demais, eu sou apaixonada por isso, é o ministério com crianças. Temos muitas crianças na comunidade. A nossa área com o Ministério de Crianças é muito mais a área espiritual, que é o ensinar a Bíblia para as crianças, mas também fazer um treinamento bíblico para professores, para líderes, para que eles possam continuar o ministério lá. Nesse tempo que nós estamos fora aqui, eles estão tendo exatamente agora, estão tendo a reunião deles lá, um culto com as crianças, e que a cada domingo tem aumentado o número de crianças, tem aumentado o número de adultos que têm vindo para participar dos cultos também. E nós louvamos a Deus porque essas crianças elas têm tido a prática da justiça na vida delas, através do projeto. Tem sido assim, extraordinário a gente ver o cuidado que os irmãos do projeto têm com essas crianças na área social, na área espiritual, na área moral, quanto se tem pregado para essas crianças, quanto se tem ensinado a respeito de princípios morais, de valores bíblicos, que caminham muito juntos. A ilha é linda, é fantástica, coração do Caribe, muitos hotéis, all inclusive.
mas um turismo sexual tremendo. Por trás dos bastidores, aqueles resorts muito bonitos, tem uma área muito explorada, que é a questão da sexualidade, pornografia. Então, é algo muito, muito forte nesse lugar. E aonde eles vão buscar material para isso são nas comunidades carentes, são nas comunidades onde tem muitos adolescentes e jovens, crianças sem perspectiva de vida, que às vezes são só criados pela mãe ou por uma tia ou por algo assim. E essa comunidade, esse lugar, tem dado uma oportunidade para as crianças poderem fazer algo mais. Vamos adiante. A gente podia falar bastante tempo aqui, porque 3 anos é bastante, né? Então, mas a gente vai falar pouquinho. Uma das coisas que a gente ama fazer é receber equipes. Já temos recebido várias equipes lá na ilha. No Haiti, nós recebíamos em torno de 3 a 4 equipes por mês. Então, era muita gente para ajudar no Haiti. Na República Dominicana, nós estamos retomando o trabalho com os grupos. Temos recebido 1 ou 2 equipes por ano. Esse ano recebemos uma equipe extraordinária, no mês de janeiro. Eu gosto de brincar que eram 12 jovens, 2 jovens há mais tempo, e outros 10 jovens bem jovens. E quando a gente recebeu a lista da galera que ia, 10 jovens, alguns bem jovens ainda, pensou, e agora? O que a gente faz com esse povo? Vamos pedir para Deus dar a direção do que a gente vai fazer com essa galera. E Deus sempre é tão criativo e tão extraordinário que Ele manda as pessoas certas no momento certo. Dizer que Deus é criativo é redundante, né? Mas a gente sempre se maravilha com aquilo que Deus faz e da forma que Ele faz. Deus mandou essa equipe extraordinária para estar ali. E nós pensamos, o que vamos fazer com essa galera? Olhando as fichas da galera, a gente percebeu que haviam muitos talentos que poderiam ser usados ali. Pela primeira vez, a gente foi numa escola na região, foram mais de 1000 alunos que ouviram da palavra de Deus. Nós tivemos o privilégio de entrar em todas as salas, desde os pequenininhos até os maiores, para fazer o evangelismo bíblico, para contar histórias bíblicas nas escolas. Foi algo extraordinário. A equipe se preparou de uma forma extraordinária. Eu tinha preparado o material, as histórias, passamos um treinamento com eles primeiro, fizeram um esforço tremendo para falar espanhol, do jeitinho deles, atrapalhadinho, que era pouquinho tempo. Mas os irmãos, as pessoas perceberam o desejo que as pessoas tinham, o esforço de falar o espanhol, de estar com eles, e o quanto isso foi bem recebido, foi incrível. A diretora me escreveu pedindo que, por favor, a gente levasse de novo um grupo, porque as crianças, os adolescentes precisam da palavra de Deus, e foi um trabalho extraordinário. Uma outra atividade que fizemos foi a oficina de culinária. Nós temos aqui a nossa querida Rebeca, ela esteve aqui também, filha do pastor Nonato. Ela estava terminando o curso de gastronomia e ela fez uma receitinha lá. A gente pediu que fosse algo simples, com receitas básicas, que eles pudessem fazer, que não fosse algo tão caro. Aí ela fez orelha de gato. Alguém sabe o que é orelha de gato? E cueca virada. Ah, a cueca vocês conhecem. O grostoli, que é um docinho também, em alguns lugares é chamado de grostoli. É um docinho frito muito gostoso e com ingredientes muito baratos e acessíveis. E isso eles puderam fazer e fez um sucesso lá. A gente preferiu chamar de orelha de gato, porque ficava mais bonitinho assim. Em Santa Catarina chama orelha de gato. E foi uma forma de estar incentivando as meninas a fazerem algo também, mostrar que elas têm oportunidade de fazer alguma coisa. Que não é necessário se prostituir para conseguir uma roupa, conseguir um celular, conseguir o caderno para ir para a escola, que elas podem fazer outras coisas. Elas podem ter outras opções de vida, que não essa que elas têm vivido até agora. E cada oficina, amados, cada oficina era regada de oração e com pregação da palavra também. E a equipe se superou de uma forma extraordinária. Acho que eu tenho que virar para cá, né? Tivemos oficina de luta. Essa foi uma surpresa para nós, oficina de luta. O tema da oficina era quem luta não peleia, que quer dizer mais ou menos assim, quem luta não briga. Parece uma coisa estranha, né? Mas foram colocados princípios de disciplina, de obediência, de exercícios, de cuidar da saúde, de agradar a Deus em tudo que a gente faz, de como fugir de uma luta, de como fugir de uma briga, de como evitar uma briga. Então, foi muito mais do que exercício físico prestado ali, mas foram princípios de como você lidar com situações em que você iria encarar uma briga. E como foi gostoso a gente ver isso com o pastor Lucas e mais 2 meninos da igreja de Valinhos,
que são formados nessa área do jiu-jitsu, né? Eu sempre falo o esporte errado, é o jiu-jitsu. E como foi gostoso ver as pessoas praticando isso e ver isso de uma nova perspectiva. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Tivemos também oficina de música. A oficina de música foi um presente de Deus assim extraordinário. Eu vejo que Deus faz suas conexões no reino, né? Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele mexe com todo mundo, põe um num lugar, põe no outro, mexe para cá, mexe para lá, põe as pessoas no lugar que Ele quer, na hora que Ele quer. Tivemos, ano passado, uma equipe que veio estar com a gente, em 2023, uma equipe que fez uma escola bíblica de férias. Foi muito legal, muito gostoso, muito trabalho. E percebemos que tinha várias crianças e adolescentes que queriam aprender música. Mas o instrumento é muito caro. Quando a necessidade básica você não tem, imagina comprar um instrumento. Seria muito difícil. E uma das irmãs que estava lá, ela era dos Estados Unidos, ela levou isso no coração. Chegou em casa, falou com o marido tinha uma escola de música que estava fechada, e eles doaram 9 teclados, novinhos, violão, mais bateria, mais aqueles suportes para pôr papel para leitura, né? Os tripés, tudo novinho, doaram. A gente ficou assim com o coração assim tremendo, né? Foi muito legal. Aí procura professor e não acha professor. Como a região lá não é muito assim apreciada pela maior parte dos dominicanos, as pessoas não querem muito estar lá na região. Nem Uber não vai para lá. Uber até te leva, mas buscar nem pensar. Quando ele chega lá no endereço, ele não busca de jeito nenhum. E ficamos orando a respeito. Aí chega esse grupo de brasileiros, onde vários desses jovens têm um dom para talento, têm um talento em música. Então, nós tivemos oficina de bateria, de teclado e de violão. Foram 4, 5 dias onde eles puderam experimentar, ter um gosto pela música. E foi algo extraordinário. A equipe deu o seu melhor. O pessoal aprendeu o que não sabia para ensinar. E Deus capacitou de uma forma assim, extraordinária. Mas aí a equipe foi embora. E daí? O que faz com a música? Continuamos orando e Deus tem nos dado a habilidade de fazer conexões. Estamos conectados com algumas igrejas dominicanas. E numa dessas igrejas, que nós temos ministério também, a gente conheceu lá um maestro de música. Ele é haitiano e estava treinando dominicanos. Então, o que ele fez? Ele aceitou o desafio de dar aula lá na comunidade, numa comunidade de haitianos e dominicanos pobres. E levou mais 2 dominicanos juntos para dar treinamento. Parece uma coisa muito pequena, gente. Mas quando a gente vê esse povo junto, louvando a Deus, a gente se emociona. Porque tem havido tanto problema, tanta dificuldade com números de haitianos que têm sido obrigados a atravessar a fronteira para salvar a sua própria vida, salvar a vida dos seus filhos, que a situação entre eles acaba sendo uma situação muito delicada. Nós não estamos entrando em uma questão política de forma nenhuma, entre a questão de ser ilegal ou não ilegal, mas uma questão de humanidade. As pessoas estão tentando salvar a sua vida, salvar a vida dos seus filhos. E, às vezes, isso pode gerar um confronto muito grande, porque os hospitais estão lotados de haitianos, as maternidades estão lotadas de haitianos, a assistência social está lotada de haitianos, e isso gera um conflito muito grande. Então, essa rivalidade entre eles acaba sendo muito grande. Mas quando a gente consegue juntá-los como povo de Deus, para trabalharem juntos, para crescerem, para a honra e para a glória do Senhor, isso é algo extraordinário. Isso, a gente vê como é bom a gente conseguir trazer a igreja dominicana para dentro da comunidade onde nós estamos. E a igreja tem vindo, a igreja já tem realizado mais atividades lá dentro, fizeram Natal, fizeram captação de material escolar, de doação. A igreja dominicana, que não olhava para esse lugar, tem olhado e tem sido assim extraordinária. A gente vê como Deus está agindo. Tivemos uma oficina de saúde, uma das irmãs era fisioterapeuta e ajudou as mulheres lá a desentortarem as costas, né? Quem tem problema de nervo ciático aí sabe muito bem como que é qualquer sentadinha errada ou muito tempo, levantar peso, carregar os baldos de água da mulherada lá é muito difícil, muitas vezes também, e acaba machucando as costas, né? E tivemos uma oficina de saúde porque tivemos uma fisioterapeuta. Deixa eu adiante. Uma das coisas que a gente gosta de fazer, quando recebemos equipes ou quando recebemos visitas, né, é levar as pessoas para uma caminhada de oração.
Mas não é uma caminhada de turismo, é uma caminhada de oração mesmo. É uma caminhada para você ver, para você sentir e para fazer algo a respeito. O Evaldo falou muito hoje sobre a prática da justiça, que a palavra prática é usada muitas vezes. E é isso que nós queremos. Quando nós levamos alguém para lá, não é para fazer turismo. Pode até fazer depois, no finalzinho. Conhecer o país que é justo. Mas, especialmente, para praticar a justiça das mais diversas formas, realmente fazendo algo a respeito. E nós louvamos a Deus, porque a gente tem conseguido ficar na República Dominicana e não apenas pregar o Evangelho, mas praticar a justiça lá também, porque estamos com a Igreja Brasileira nos apoiando, nos ajudando, nos sustentando, orando por nós, suprindo as necessidades. Ano passado, a gente lançou o desafio dos estojos escolares para levar para a escola. Eu estou levando junto comigo esse ano, para a gente abençoar a vida das crianças lá. Como você pode nos apoiar nesse projeto? Como você pode fazer parte desse projeto? Muitos de vocês já têm nos apoiado há muitos anos. A igreja já tem estado conosco desde que nós fomos para o projeto. Até já mandou o Arthur lá para Haiti 2 vezes. Não é? Foram 2 vezes, né, Arthur? 3 vezes. O Arthur já foi com a gente 3 vezes para Haiti, já conhece um pouquinho. Pode perguntar para nós, mas pode perguntar para ele também, viu? Você pode ser um apoiador, pode atuar como mobilizador missionário. A gente vai deixar com vocês aqui o nosso cartãozinho de oração, renovadinho aqui, com as carinhas novas, até com a camisetinha aqui, para vocês estarem orando por nós e para vocês compartilharem com alguém. Tem alguém que você sabe que é um guerreiro de oração? Alguém que realmente ora, que é apaixonado por missões? Entrega o cartãozinho para ele estar orando por nós também. E muito obrigada por vocês estarem fazendo essas 3 coisas, indo quando vocês nos mandam, orando e suportando financeiramente também. Nós louvamos a Deus que a gente tem podido contar com a igreja desde 2013, quando nós fomos para lá, para morar de tempo integral. Temos trabalhado com a Haiti, na verdade, desde 2011, 2012, né, de tempo integral ficamos até 2013, de 2013 até 2019. Louvamos a Deus por esse tempo, por esse privilégio que a gente tem tido. E nós queremos realmente que muitas pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Muitas graças. É um privilégio estar aqui. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Evaldo, da irmã Astrid. O Senhor os chamou, o Senhor permitiu que eles abençoassem já durante todo esse tempo tantas vidas. Ó Deus, nós queremos nesse momento também orar pelo Haiti, queremos orar por este país com tanta luta, tantas dificuldades, mas que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa habitar novamente naquele lugar. Obrigado porque esses missionários estão preparando a futura geração para que possa haver novamente paz no Haiti. E nós, nesse momento, te agradecemos pela vida do pastor Evaldo, da irmã Astrid, pela obediência e pela fidelidade deles ao Senhor, glorificando o teu nome, também lá longe, lá no Caribe. E nós pedimos que o Senhor continue com eles, acompanhe-os, guie-os e guarda-os, estenda a tua mão de bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém.